Se eu te falar que o movimento retilíneo uniformemente variado tem apenas uma fórmula, você acredita? Vou te provar isso agora. Todos nós sabemos a definição de aceleração média, né? Então, que é a variação da velocidade pela variação do tempo. A partir dessa fórmula, eu tenho todas as outras, certo? Então, o que eu vou fazer? A variação da velocidade, todo mundo sabe, é v menos v0, ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. Então, eu tenho a seguinte configuração. A é igual a v menos v0 dividido por ΔT. Posso passar o ΔT multiplicando. Por quê? Eu vou multiplicar dos dois lados o ΔT. ΔT dos dois lados. Eu posso fazer isso, é uma equação. As operações que eu faço de um lado e eu fizer do outro, eu mantenho essa igualdade, certo? Então aqui eu posso simplificar, correto? Então vai ficar ΔT vezes A igual a V menos V0. ΔT vezes A igual a V menos V0. Esse V0 eu posso passar somando, né? Ou somar V0 dos dois lados. Faço a mesma coisa da igualdade, aqui se anulam, certo? Restando V igual a V0 mais A vezes ΔT. E a gente sabe que essa equação aqui é chamada equação horária da velocidade. A primeira fórmula eu já demonstrei, vamos para as outras. Se nós olharmos para a equação que a gente acabou de demonstrar, ela é igual a uma função de primeiro grau. Certo? Então, a velocidade ela varia em função do tempo, sendo o tempo nossa variável, certo? O A é o nosso coeficiente angular e o V0 o nosso coeficiente linear, ou termo independente. E o VT, né, é o nosso y, a nossa função de primeiro grau. Veja como é semelhante. Então, como a equação horária da velocidade ela é uma função de primeiro grau, eu posso montar o gráfico dela sendo uma reta, nesse caso aqui uma reta crescente. Então, o gráfico de velocidade por tempo, ele partiu uma velocidade v0, chegou a uma velocidade v, tudo isso num tempo t. Nós sabemos também que o gráfico da velocidade pelo tempo, a área desse gráfico nos dá simplesmente a distância, né, o ΔS, a variação de posição. Então, a área desse gráfico é a variação de posição. Então, se nós tombarmos essa área, ele será nada mais, nada menos que um trapézio retângulo, né? Aqui, perpendicular. Qual que vai ser a área, desculpa, a base menor? V0, a base maior, V. A altura dele é T, é tempo. Nós sabemos também na matemática que a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A gente sabe disso. Então a gente pode substituir esses valores de V0, V e T nessa fórmula aqui para calcular a área. Então, substituindo aqui na fórmula, nós sabemos que a área daquele trapézio é ΔS, certo? Que é a área do gráfico. A base maior, a gente viu que é V, a base menor V0, a altura era T, e tudo isso era dividido por 2. Porém, a gente já viu que V é V0 mais A vezes T. Então, eu posso substituir isso aqui dentro da minha equação, certo? Vai ficar, em vez de V, vai ficar V0 mais AT, mais V0 vezes T, tudo isso dividido por 2, é igual ao ΔS. Seguindo aqui, ΔS é igual a 2V0 mais AT, tudo isso vezes T dividido por 2. 2V0 porque aqui, né? V0 mais V0. Faço essa multiplicação. 2V0T dividido por 2 mais AT quadrado dividido por 2. Tudo isso, né? Igual a ΔS. Porém, ΔS não é a mesma coisa que posição final menos posição inicial. Então, eu posso escrever. E aqui eu posso simplificar o 2 com o 2. Escrevendo em função de S menos S0. S menos S0 igual a V0T mais AT quadrado dividido por 2. Passo esse S0 para o outro lado,
vai me restar S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. Segunda fórmula que a gente demonstrou, né? Equação horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente já demonstrou equação horária da velocidade e equação horária da posição. Tudo isso a partir da fórmula da aceleração média. Agora vamos para a terceira fórmula. Então essas foram as duas fórmulas que a gente já demonstrou, certo? E se você notar, nós temos o tempo aqui e o tempo aqui. E temos o tempo aqui também na equação horária da velocidade. Então eu vou isolar esse tempo na equação horária da velocidade e substituí-lo na equação horária da posição. Como é que vai ficar isso aqui? Preciso isolar o A vezes T, então eu passo o V0 para o outro lado, subtraindo. V menos V0 igual a A vezes T. Agora eu passo A dividindo. Então, o tempo vai ficar V menos V0 dividido por A. Agora, eu já sei o tempo, vou substituí-lo na equação horária da posição. Como é que vai ficar isso aqui? S igual a S0 mais V0. Em vez de T, eu vou colocar o V menos V0 dividido por A, mais A dividido por 2, vezes V menos V0 A ao quadrado. Aqui é importante a gente lembrar daquela propriedade de potência da matemática. Uma potência de uma divisão é uma divisão de potência. Então o expoente serve tanto para o numerador como para o denominador. Vou expandir isso aqui. S igual a S0 mais V0V menos V0 ao quadrado, tudo isso sobre A, mais A dividido por 2, vezes V ao quadrado menos 2V0V, mais V0 ao quadrado, tudo isso dividido por A ao quadrado. Aqui eu posso simplificar o A por A ao quadrado. Agora note uma coisa, esse 2 está multiplicando o denominador. Então o denominador, nesse caso aqui, será 2A. E nesse é apenas A. Porém, para somar duas frações, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar esse termo aqui por 2 em cima e embaixo, certo? Então, como é que vai ficar? S igual a S0 mais 2V0V menos 2V0 ao quadrado, dividido por 2A, mais V ao quadrado menos 2V0V mais V0 ao quadrado, tudo isso dividido por 2A. Agora que os denominadores estão iguais, eu posso somar os numeradores sem problema. 2V0V menos 2V0V, posso cancelar. Menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado, cancelo o 2, né? Vai ficar menos V0 ao quadrado. Esse S0 eu posso passar para o outro lado, como S menos S0, isso aqui vai ficar ΔS, correto? Então vai ficar ΔS igual V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2A. Esse 2A posso simplesmente passar para o outro lado também multiplicando e restando V ao quadrado menos V0 ao quadrado igual a 2A vezes ΔS. O V0 ao quadrado passo somando para o outro lado, vai restar V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. E aqui a gente demonstrou também a equação de Torricelli. Então a gente concluiu a partir somente da fórmula da aceleração média e de algumas propriedades de gráfico também, né? Ali no caso da propriedade do gráfico de velocidade por tempo, que as três fórmulas que a gente tem no MRUV, as três principais, a equação horária da velocidade, a equação horária da posição e a equação de Torricelli, elas derivam, né? Falando da parte sem o cálculo, elas derivam da fórmula da aceleração média, certo? Então se você gostou do nosso conteúdo já, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário, uma sugestão, já compartilha com o teu amigo que também está estudando. Valeu!